No último dia 7 de março, véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres, o deputado Kim Kataguiri, cofundador do Movimento Brasil Livre, MBL, e uma figura conhecida pelas suas posições ultraconservadoras e seu alinhamento com o liberalismo seletivo, apresentou um projeto que visa criminalizar a prostituição em vias públicas. Isso mesmo. Se você lembrou por algum momento dos grandes sanatórios, manicômios ou qualquer outra política higienista que serviam para esconder da sociedade os problemas que ela mesma criou, você entendeu bem a proposta. Antes da gente iniciar o vídeo e entrar de fato nesse projeto, já curte o canal e aciona o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Para falarmos do projeto em si, é preciso entender o papel e a funcionalidade da prostituição na sociedade de classes, em especial no sistema capitalista. Mas esse tema também, ele apresenta pelo menos dois enfoques que são fundamentais para entendermos a condição de opressão das mulheres. Um enfoque que é a questão socioeconômica, que leva várias mulheres a ter que depender da prostituição para sobreviver, e o outro enfoque é sobre a sexualidade feminina e o controle exercido sobre o sistema a essa prática. Para dar devida atenção a esses dois enfoques fundamentais, nós vamos dividir o vídeo em duas partes. No vídeo de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre o projeto do Kim e sobre os aspectos econômicos e sociais relacionados ao tema. E a quem interessa esse projeto que ele está apresentando. No capitalismo, sistema que esconde a relação de exploração da força de trabalho da classe trabalhadora, através do discurso de livre escolha e da assinatura voluntária de um contrato, esconde também que, para forçar uma grande parcela de trabalhadores a aceitar as regras do jogo, uma parte deles precisa ficar um tempo sem jogar. É o chamado exército de reserva, ou seja, um setor da classe que não vai ser absorvido pelo mercado de trabalho, pressionando aqueles que estão lá inseridos a aceitarem rebaixamento de salário, retirada de direitos, condições precárias de trabalho, por medo de ser colocado nesse exército de reserva. As mulheres, em especial as mulheres negras, são a maioria das pessoas que estão nessa condição, na base da pirâmide social, à margem de qualquer possibilidade formal de trabalho, e que precisam recorrer a qualquer outro tipo de atividade para conseguir sobreviver. No nosso país, a prostituição existe desde o período da colonização. Foi uma das pestes vindas pelas mãos dos europeus. Ela era praticada centralmente pelas mulheres indígenas e pelas mulheres negras escravas de ganho, que eram aquelas que praticavam as suas atividades nas ruas e destinavam parte do que recebiam para os seus donos ou senhores. Depois da independência do país, essa atividade passou a ser praticada particularmente pelas imigrantes europeias. Estima-se que existam pelo menos 1,5 milhão de profissionais do sexo no Brasil, a maioria negra, sendo 78% desses profissionais mulheres e 70% sem qualquer outra qualificação. No mundo, são 40 milhões, o equivalente a toda a população do estado de São Paulo. A pobreza e a desigualdade social são os principais fatores que levam as mulheres à prática da prostituição. A naturalização da sexualização das mulheres desde muito cedo e também a prática machista de objetificar os corpos femininos são um dos fatores que contribuem para essa prática. Além disso, quanto maior a crise econômica e social, mais meninas e mulheres são empurradas para a prática da prostituição. No Brasil, 38,1 milhões de lares são chefiados por mulheres, e mais da metade deles, 56,5%, são chefiados especificamente por uma mulher negra. 7 a cada 10 dessas mulheres sobrevivem com até 2 salários mínimos, sendo que 22% delas não possuem nenhum rendimento. No terceiro trimestre de 2024, mais da metade das mulheres em idade para trabalhar, cerca de 51%, estavam fora do mercado de trabalho. 54 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. 60% dos lares chefiados por mulheres estão nessa situação. São principalmente as mães solo, jovens que não têm acesso à educação de qualidade, mulheres negras e periféricas, que são marginalizadas pelo sistema desde o nascimento e não têm os direitos básicos garantidos pelo Estado, vivem numa condição de vulnerabilidade completa que precisam recorrer à prostituição para sobreviver. No caso das mulheres trans,
essa realidade é mais impactante ainda. Estima-se que 90% das mulheres trans vivem na condição de prostituição, por conta da dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho, a baixa qualificação, que é reflexo da transfobia, que começa desde muito cedo, nas escolas, nas famílias, que faz com que essa população fuja do ambiente escolar. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mostram que, em média, pessoas desse grupo são expulsas de casa pelos pais por volta dos 13 anos de idade. Informações do projeto Além do Arco-Íris, AfroReg, apontam que 72% não possuem o ensino médio e mais da metade não completou o ensino fundamental, porque fugiram da violência e hostilidade que enfrentavam no ambiente escolar. E se engana quem pensa que as mulheres em situação de prostituição não buscam outras alternativas. Ao contrário, elas vão atrás de várias outras formas de atividades para complementar a renda. Uma pesquisa da Fatal Model, uma plataforma de anúncios de acompanhantes, baseada em respostas exclusivas de cerca de 11.800 anunciantes cadastrados no site, concluiu que 42% possuem outro emprego, revelando uma realidade em que muitas combinam o trabalho no mercado tradicional com a atividade de acompanhante. 2 em cada 3 acompanhantes são mulheres. Estão na faixa etária entre 23 e 28 anos e possuem um ou mais dependentes econômicos, sendo que 45% delas têm filhos. Em muitos casos, a prostituição surge pelo aliciamento de grupos criminosos que praticam o tráfico humano para exploração sexual. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Desse valor, 85% provém da exploração sexual. Entre 2019 e 2022, esse tipo de crime cresceu 25% no mundo, sendo que mais de 6 em cada 10 vítimas são meninas e mulheres traficadas para fins de exploração sexual. O Brasil é um dos principais destinos e rotas da exploração sexual de mulheres e meninas. Milhares de brasileiras são traficadas anualmente para o exterior, enquanto meninas de regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, são levadas para centros urbanos ou zonas de exploração do turismo sexual, como as regiões litorâneas. Já falamos desse tema, inclusive, no vídeo que tratava a realidade do Marajó. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no país. E esse número é só a ponta do iceberg, pois estima-se que menos de 10% dos casos são denunciados. Esse tipo de crime é facilitado pelas redes organizadas que atuam com impunidade e muitas vezes com a conivência de autoridades. O poder econômico e a influência dos criminosos dificultam as investigações. Muitas vítimas são silenciadas por medo de ameaças ou pela descrença no sistema de justiça. Um dos casos mais emblemáticos foi a investigação do Ecaso, no Pará, na qual diversos empresários, políticos, fazendeiros foram indiciados pelo envolvimento em uma rede de tráfico de pessoas e exploração sexual, deixando evidente que esse tipo de crime se sustenta em estruturas de poder. Em 2019, as investigações do Ministério Público paraense indicaram que adolescentes de 14 a 17 anos eram aliciadas em situações de vulnerabilidade, como a pobreza, o abandono familiar, e eram obrigadas a se prostituir. Os clientes eram homens ricos que pagavam por encontros em hotéis e chácaras. A rede contava com um sistema de entrega delivery, que contava com intermediários que levavam a vítima até o seu cliente. Muitas meninas disseram que foram drogadas, coagidas e ameaçadas para não denunciarem. O Ministério Público apontou nomes de empresários locais, donos de comércio e até um ex-vereador, que faziam parte do esquema, incluindo um proprietário de hotel que era utilizado como ponto de exploração. Mas apesar das provas, muitos acusados não foram punidos ou tiveram os processos arrastados por um longo período. Diversas vítimas desistiram de denunciar por medo de represálias. O caso mostrou que as redes de exploração sexual se protegem por uma influência econômica e política. Mas se o Doicaso deixou evidente que políticos e empresários lucram com a exploração sexual, por que projetos como o do Kataguiri focam em criminalizar as mulheres que estão nas ruas, em vez de focar nos detentores do poder? É porque esse projeto, assim como vários outros, não tem como objetivo acabar com a prostituição e muito menos mudar a condição de sobrevivência dessas mulheres. Apenas estão interessados em
escondidos em um debate moral, responsabilizar as mulheres por essa condição e esconder da sociedade o que eles consideram lixo humano. Vale dizer que a prostituição na sociedade é tratada com uma grande hipocrisia. Projetos como o do Kim Kataguiri são um exemplo de como a sociedade trata a prostituição de forma seletiva e hipócrita. Enquanto as mulheres em situação de prostituição são hostilizadas, violentadas e criminalizadas, os homens que consomem esses serviços não sofrem nenhum tipo de julgamento. É prática do setor liberal, o que é representado pelo deputado Kim, ter essa dupla moral. Afinal, eles defendem o livre comércio, a liberdade de escolha, mas são os primeiros a condenar e criminalizar as mulheres que estão na base dessa cadeia de exploração. Tanto é assim que o deputado não é contra o livre comércio da prostituição, é contra apenas o seu exercício nas vias públicas. Se o projeto for aprovado, os cafetões seguirão livres nas ruas, aliciando outras mulheres para serem colocadas nessa situação de risco. Os espaços privados de prostituição, principalmente as boates luxuosas e discretas, que se localizam nos bairros ricos das cidades, seguirão funcionando normalmente, recebendo os pais daquelas crianças que o Kim diz querer proteger. Não é difícil perceber que o projeto do Kim tem um caráter essencialmente midiático. Em vez de apontar soluções para a condição das mulheres, coisa que ele não pode fazer, porque defende um projeto liberal ultraconservador, ele se pauta por polêmicas que vão dar visibilidade ao seu mandato, colocando ele como o grande defensor da moral e dos bons costumes. Mas em 2022, quando seu parceiro de posições políticas, o ex-deputado de São Paulo, Arthur Duval, teve áudios vazados no qual reforçava o turismo sexual com as mulheres ucranianas, afirmando que essas mulheres eram fáceis por serem pobres. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. A posição do Kim Kataguiri foi bem diferente. Ele afirmou que a fala do colega foi infeliz, sim, mas que a cassação do mandato era desproporcional. Esse episódio infeliz não pode apagar toda a história do Arthur, não pode apagar toda a história do Movimento Brasil Livre. Infeliz é a existência de figuras como essa, que estão ali no parlamento e que deveriam garantir direitos à população e usam o espaço para práticas como a do Arthur Duval, de exposição das mulheres e exploração da sua condição de precariedade. Vale dizer que a fala do Arthur Duval seria bizarra em qualquer situação, mas ele fez isso na fronteira da Ucrânia, no momento em que o país está sendo atacado pelas tropas russas e que centenas de mulheres foram abusadas, tiveram as suas casas destruídas e tiveram que fugir do seu país por conta desse conflito bélico. É dessa forma perversa que as mulheres são tratadas no capitalismo. Em vez de se apresentarem mudanças reais que revertam a sua condição, que garantam direitos para a sua existência, acabam por serem criminalizadas e responsabilizadas mais uma vez pela condição que não foram elas que criaram. Na falta de projetos que apontem, de fato, oportunidades de trabalho com salários dignos e direitos, na falta de punição àqueles que se aproveitam da condição de vulnerabilidade para explorar sexualmente essas mulheres, na falta de políticas que coíbam a objetificação das mulheres e o discurso machista sobre os nossos corpos, esse setor prefere criar projetos que vão atacar as mulheres e criminalizá-las ainda mais. Nós sabemos que criminalizar a prostituição de rua não vai responder nem à questão da insegurança e muito menos à condição de meninas e mulheres que são exploradas sexualmente. Kim Kataguiri tem um histórico vasto aí de projetos que são contrários, inclusive, à garantia dos mínimos direitos às mulheres e à classe trabalhadora de conjunto. Ele votou contra a Lei da Igualdade Salarial, que busca garantir que homens e mulheres recebam o mesmo salário por trabalho igual, é contra a cota na política, que visa ampliar a representação de mulheres, negros e negras e outros grupos marginalizados na representação política, defende o PL 1904, que dificulta o acesso ao aborto legal para as vítimas de estupro, e é o autor do PL 193/23, que quer proibir que crianças e adolescentes trans tenham acesso à atenção para a transição de gênero. Diante desse histórico, não é surpresa que o seu projeto foque em criminalizar a prostituição de rua como uma forma de atacar as mulheres e retirá-las das vistas da sociedade
como um problema a se resolver de fato. Enquanto existirem figuras como o Kim, enquanto a sociedade reforçar o machismo, a objetificação das mulheres, a prostituição vai seguir existindo. O que precisamos, de fato, são políticas que combatam a desigualdade, que combatam a miséria e que, de fato, apontem a garantia de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. E não achamos que regulamentar a prostituição resolva o problema. Ao contrário, porque regulamentar a prostituição enquanto uma profissão é exatamente entrar no jogo do capitalismo, é validar a mercantilização dos nossos corpos, da nossa sexualidade, e é perpetuar essa condição das mulheres dentro desse sistema de opressão e de exploração. Por isso, para nós, é fundamental defender as mulheres em situação de prostituição, mas não defender a prostituição como uma profissão regulamentada. Isso porque significa nos colocar na condição de mercadorias e na condição de que a nossa sexualidade, de fato, serve apenas para satisfazer as necessidades dos homens. E o que defender, então, diante desse contexto? Esse é um dos temas que a gente vai aprofundar na segunda parte desse vídeo. Mas aqui, de cara, já dá para dizer o que a gente não defende. Não defendemos esse projeto higienista e bizarro do Kim Kataguiri. Nós queremos garantir para as mulheres em situação de prostituição uma condição de existência digna. E passa longe desse projeto garantir isso a elas. É preciso estarmos junto com as mulheres em situação de prostituição, organizadas para derrubar esse projeto e para enfrentar esse tipo de projeto político que visa criminalizar ainda mais e piorar a condição de vida das mulheres trabalhadoras e das mulheres em toda a sua condição de vulnerabilidade. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, já curte, já compartilha, aciona o botão de notificação para não perder todos os próximos conteúdos e a segunda parte desse debate, que também é fundamental. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol